Olá, galera esperta! Seja bem-vindo à aula de hoje com a temática Mecanismo de Especiação e Tempo Geológico, uma história de vida, agora dialogando com Carvalhão. Sangue no olho, galera! Vamos agora falar sobre especiação. Vamos explicar como se dá o mecanismo de diversidade biológica dos seres vivos, como se forma a fauna nas diversas partes do planeta. Vamos lá! Primeiro, o que quer dizer o processo de especiação? Ele vai ser justamente um processo pelo qual uma espécie ancestral ou uma população ancestral, por intermédio de uma barreira geográfica, ou seja, uma barreira física, vai dar origem a duas espécies reprodutivamente isoladas, ou seja, duas espécies. Tá? Então, galera, o que é o conceito biológico de espécie? Espécies são indivíduos semelhantes entre si, potencialmente intercruzantes e que produzem descendentes férteis. Aí você me diz, galera, será que realmente para ser da mesma espécie, duas espécies que são semelhantes, ou seja, espécies semelhantes, se cruzar e dar origem a um descendente fértil, vão ter algumas exceções aí, ok, galera? Vamos lá. Vamos falar, tem dois tipos de especiação, a alopátrida e a simpátrica. Vamos falar da alopátrida. A alopátrida, ela vai ocorrer por intermédio de isolamento geográfico. O que é um isolamento geográfico? É justamente uma barreira física que vai separar uma população em duas. E como elas não vão ter muito fluxo de genes, ou seja, não vão conseguir se cruzar, vão acumular mutações e eles vão ter características distintas, mas ainda são da mesma espécie, mas vão evoluir para subespécie e também chamamos de raças. Então, preste atenção que já caiu na prova do Enem. O isolamento geográfico, que é uma barreira física, que pode ser uma montanha que separa essas duas populações que são da mesma espécie, pode ser um rio, pode ser um mar, e fica impossibilidade de se cruzar, de manter fluxo de genes. E com isso evolui para subpopulações. Podem se cruzar? São espécies diferentes? Não, mas vão ser subespécies, com característica distinta. Tanto subespécie também chamado de raças. Aí eu pego vocês. A espécie humana, existe raça? Aí eu pego vocês. Não! Porque espécie humana não tem raça biologicamente. Porque só tem uma única subespécie, Homo sapiens sapiens, que é justamente a subespécie do Homo sapiens, que é a nossa espécie. Tá? Então, não tem aquela história lá dizer que raça negra, raça ariana, raça branca, não existe. Por quê? São etnias. A diferença genética entre essas etnias são apenas 7%, aproximadamente. Então, como se dá esse processo de especiação alopátrida? Então, mostrando aqui a borboletinha, então o que vai acontecer? O grupo de borboleta ancestral é separado por um isolamento geográfico, uma barreira física, vão acumular mutações e o que vai acontecer? Evolui para duas subespécies, que também chamamos de raças. Se ela não conseguir trocar mais genes e elas acumular características que elas não mais se cruzam, não mais geram prole, aí elas vão ficar reprodutivamente isoladas, dando origem a duas espécies. Então, esse ancestral, dando origem a duas espécies, tem um processo de especiação alopátrida, que é através do isolamento geográfico. E isso também é chamado de cladogênese. O que é cladogênese? O clado é uma espécie ancestral, dá origem a duas espécies. Beleza? Vamos lá ver os tipos de isolamento reprodutivo, que vão evitar que formem a prole. Vamos lá, temos o isolamento pré-zigótico ou pré-copulatório. O isolamento
pré-zigótico, vamos ver o isolamento por hábitat, também chamado de ecológico ou espacial. Então, o ancestral vivia num único ambiente, depois esse ancestral, essa população, esse grupo, vão ficar em hábitats diferentes com o passar do tempo, por especiação, vão dar origem a duas espécies. É o caso do ancestral de felino, que vão dar origem, por exemplo, aí na imagem, o leão e o tigre. O leão vive na savana africana, no hábitat, e o tigre em florestas. Beleza? Vamos lá! O isolamento estacional ou sazonal ou temporal é quando duas espécies diferentes vão ter período de reprodução em épocas diferentes, ou seja, período distinto. Tá? Isso acontece com plantas. Então, o período que ela vai amadurecer aquela flor para produzir o pólen é diferente de outra, ou seja, a parte masculina e a parte feminina. Então, num período do ano, a parte masculina está madura e a parte feminina está madura. Ou seja, nunca se encontra. Tá? Isso também acontece com os animais também. Vamos lá. E continuando, o isolamento etológico ou comportamental. Isso é interessante, porque as espécies elas só vão se acasalar com aquele que tem um comportamento de corte da sua espécie. Por exemplo, os vagalumes. Os machos, é interessante, o que eles fazem para cortejar a fêmea, para atrair as fêmeas? É justamente eles emitem luz. Por exemplo, o que eles fazem? Cada emissão de luz que fica naquele pisca, 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 para atrair a fêmea. Mas tem vários tipos de cores diferentes de luz, de emissão de luz. Porque dependendo da frequência de luz, vai ter uma cor. E cada cor representa uma espécie. Por exemplo, eu sou um vagalume, que vai emitir a luz verde. Então eu vou ficar piscando, dando aquele sinal, igual o semáforo, e eu vou atrair só a fêmea que tem a mesma cor. Ela vai ver, a cor verde é o meu macho, lá vai eu. Então, é assim. Os pássaros é a mesma coisa. Eles vão atrair, os machos vão atrair a fêmea num comportamento de corte pelo canto. Então, quando ele está cantando, às vezes, pode ser que ele está atraindo a fêmea. Tá? É um deles. Assim como alguns põem o pavão, ele se exibe, né? Ele eriça sua cauda e esses machos ficam se exibindo para a fêmea. Vamos lá. O isolamento mecânico. Então, as espécies vão ter tamanho de órgãos genitais diferentes, incompatíveis, que vai impossibilitar a cópula. Porque lembra que o isolamento pré-zigótico ou pré-copulatório evita a cópula, evita a formação do zigoto. Acontece aí com essas duas raças de cães. Dois que têm órgãos compatíveis. Isso acontece. Ou nas plantas, onde a parte feminina, que é o estigma, é bem maior que as anteras, que é a parte masculina. Então, o pólen não consegue chegar até o estigma. Então, isso é o isolamento mecânico. Vamos lá. A inviabilidade do híbrido já é um mecanismo de isolamento reprodutivo pós-zigótico ou pós-copulatório. Então, nesse caso aí, se forma um zigoto híbrido, mas ele não vai se envolver, por isso que ele é inviável. Beleza? Vamos lá. E a esterilidade do híbrido. Então, nesse caso aí, duas espécies diferentes vão ocorrer a cópula, vão gerar uma cria. Mas professor, segundo cruzar de espécies, não era para ocorrer isso, tinha que ser semelhante. Por que ocorreu? Mas nesse caso aí tem um mecanismo para esse híbrido não passar os seus genes. Então, esse híbrido vai ser estéril. Então, a esterilidade do híbrido, duas espécies diferentes, vai dar origem a um híbrido estéril. É o caso da égua e o jumento, que são duas espécies diferentes, que vai dar origem ao burro ou à mula. Então, o burrinho, ele é estéril. Ok? Mas, no caso, a égua, quem é o macho dela? É o cavalo, não o jumento. O jumento vai se acasalar de forma
ocasional, ou seja, vai ser o gaiato aí. Beleza? E o último tipo de isolamento reprodutivo do tipo pós-zigótico é a determinização da geração F2. Então, nesse caso aqui, duas espécies diferentes, como o gameta, vai formar a primeira geração, que é F1, como vocês estão vendo na imagem. E essas F1 vão originar um híbrido, ou seja, um híbrido estéril. Uma geração F2 estéril. Beleza? E contando agora a história da vida no tempo geológico. O tempo geológico, galera, é dividido em eras. E as eras é dividido em período e, por sua vez, é dividido em época. Ou seja, período é dividido em épocas. Beleza? E essa história, desde a origem da vida, a Terra vivia épocas diferentes, vivia climas diferentes. Então, os próprios biomas eram diferentes na época. E os próprios continentes eram diferentes. Então, você pode ver na imagem, todo o continente, toda a parte da Terra, terra firme, era unido num único só continente. Então, todos esses continentes eram unidos num só, chamado de Pangeia. Mas o que vai acontecer? Porque uma das camadas da Terra, chamada de manto, vai fazer gradativamente movimentar o que chamamos de placas tectônicas, gradativamente. Elas vão se movimentando anos por anos, milhões de anos, e o que vai acontecer? Eles vão se separando, os continentes. Tanto que nessa movimentação, a Pangeia dividiu em dois. Ao norte, chamamos de Laurásia, e ao sul, chamamos de Gondwana. Mas por que, professor, você acha que é? Por causa dos encaixes, principalmente a América do Sul, se encaixa certinho com o continente africano. A Laurásia depois vai se dividir, dando origem ao continente norte-americano e o continente europeu asiático. E também a Gondwana vai se separar, dando origem à América do Sul por um lado, separado pelo Oceano Atlântico, e o continente africano, asiático e australiano e Antártida por outro. Então esse é o movimento das tectônicas de placa do Indorgia. Até hoje estão se separando gradativamente. Claro que o movimento brusco dessas placas tectônicas dá origem a três processos: terremotos, maremotos e erupções vulcânicas. Então isso é muito importante, gente, esse processo chamado de deriva continental, que é a separação dos continentes, até hoje estão separando. Ele vai explicar o processo de especiação, né, por causa dos oceanos, e também vai explicar as diferentes regiões zoogeográficas. Cada região tem um tipo de fauna. Por exemplo, os Estados Unidos, lá, América do Norte, com a Europa, vão ter um bioma bem semelhante. Por que semelhante? Porque no passado eles eram juntos, formando a Laurásia. E já no hemisfério sul, podemos ver que os biomas da África e da América do Sul são um pouco distintos. A própria fauna, tipo onça, veado, tatu, preguiça aqui na América do Sul, e leões, girafa, elefante na África. Beleza? Vamos falar um pouquinho das eras, vamos mergulhar nessa história da vida. A biologia é linda, a evolução é mais ainda. Vamos lá. Vamos falar da primeira era, mergulhar na era pré-cambriana. Então a era pré-cambriana, vamos falar sobre o primeiro período dela, que é o Proterozoico. Também é o período arqueano também. Então, há mais de 4.500 milhões de anos atrás. O que foi que surgiu nessa época? É o início da vida. Bem, a Terra tem aproximadamente 4,6 milhões de anos. Então, há 3,8 milhões de anos, surgiram os seres procarióticos. Há 3,8 milhões de anos. E há 2,5 milhões de anos,
surgiram os eucariontes, ou seja, as células eucarióticas. Lembra? Aquelas células verdadeiras, com núcleo delimitado por carioteca. Ou seja, nas procariontes, as bactérias surgiram primeiro, porque são ancestrais de todos os viventes, depois os eucariontes, ou seja, os protozoários. Mas aí, então, que vocês estão vendo na imagem, surgiram também os primeiros pluricelulares, primeiras colônias, aglomerados de eucariontes, formando colônias. Depois eles formaram o quê? Grupos pluricelulares. Outro período, outra era, é a era paleozoica. Palaio quer dizer antigo. Então, a era antiga. Então, o primeiro período dela é o Cambriano, que é localizado há mais de 570 milhões de anos. Lá foi a explosão do Cambriano, porque foi uma grande diversificação de seres vivos. Vocês podem ver na imagem. Aí. Ok? E o período Ordoviciano, há mais de 505 milhões de anos, foi aí que surgiu as primeiras plantas terrestres, as briófitas. Professor, quem são as briófitas? É o musgo que vocês chamam de limo. Então, ele surgiu lá no Ordoviciano, no período Ordoviciano. Tá? As briófitas. E também que a diversificação dos invertebrados, lá surgiram os trilobitas, como vocês estão vendo na imagem, são lindos eles. Tá? Claro que muitos desapareceram no final do período. E o período siluriano, surgiram os primeiros peixes, os primeiros vertebrados. Assim também surgiram as primeiras plantas com tecido condutores, ou seja, as pteridófitas. Aí temos lá aparecimento das samambaias, das avencas, essas plantas aí. E também surgiram o quê? A colonização do ambiente terrestre por artrópodes, como vocês estão vendo na imagem aí. E o período Devoniano, há 405 milhões de anos. Houve uma grande diversificação de animais, plantas terrestres. Ou seja, aí que foram aparecer quem? Os peixes, já surgiram os anfíbios, os primeiros vertebrados terrestres e invertebrados. E no final do período houve um evento de extinção em massa. E o período Carbonífero, que ocorreu há 360 milhões de anos, houve um predomínio de florestas, ou seja, extensas florestas. As primeiras plantas com semente, as gimnospermas, surgiram aí. Aí também é conhecido como a idade dos anfíbios. Então, nesse período é dominado por anfíbios. Professor, quem são os anfíbios? Que são os animais que têm duas vidas. São os sapos, pererecas, salamandras, cecílias ou cobras cegas. São desse grupo. E há uma grande diversificação deles. E a era paleozoica também tem outro período chamado de Permiano, que ocorreu há 286 milhões de anos atrás. Houve uma grande diversificação, nesse caso, dos répteis. Foi aí que surgiram os répteis. E houve uma redução dos anfíbios. Aí podemos ser uma hipótese, talvez alguns répteis acabavam predando os anfíbios, também se alimentando deles na cadeia alimentar. Houve uma grande redução. E no final houve um evento de extinção em massa. E o período Triássico, olha que legal, ocorreu há 245 milhões de anos. Surgiram os primeiros, atenção, olha que legal, dinossauro. O que é a palavra dinossauro, crianças? Dino, lagarto, sauro, lagarto. Dino quer dizer grande, então, grandes lagartos. Mas é só o dinossauro? Não, os pterossauros são os répteis voadores. Então eles não são dinossauros, são répteis voadores. Além dos crocodilos e outros grupos de répteis. E também surgiram os primeiros mamíferos. Só que os mamíferos nessa época não é como hoje, tem grandes mamíferos. Os mamíferos dessa época eram pequenos e tinham nichos noturnos. Ou seja, por quê? É quando os grandes répteis, grandes predadores ficavam dormindo e saíam à noite atrás de alimento. Então é bem interessante que já surge aí os dinossauros. E era mesozoica ainda, o período Jurássico, há 208 milhões de anos, conhecido como idade dos répteis, então o domínio dos répteis, entre eles os dinossauros, e uma grande diversificação.
e surgimento, e claro, aí que surgiram as aves, tá? Então, uma coisa que é interessante, você assistiu aquele desenho dos Flintstones, da Idade da Pedra e tal, e mostra que o homem conviveu com os dinossauros. Gente, olhando aí na idade geológica, o homem conviveu com os dinossauros? Convenhamos? Não. Ao contrário que fala o criacionismo, o design inteligente, a evolução, segundo o processo evolutivo, o homem e o dinossauro viveram em épocas diferentes. Então, o homem surgiu muito tempo depois. Tá? Então, aí as aves surgiram. Por isso que as primeiras aves surgiram. Lembra que as aves, quem originaram as aves foram os dinossauros, que são ancestrais dela. Por isso, naquela brincadeira, quem veio primeiro? Segundo a evolução, foi o ovo. Tá? Foi o ovo, porque o ovo já surgiu nos répteis. Tá? Ovo com casca. Tá. E o período Cretáceo é um período triste, né, para os dinossauros, né? Há 144 milhões de anos. Por quê? Porque é aí que ocorreu a extinção em massa deles. Então, vamos dar adeus aos dinossauros. Né? E, claro, surgiram as plantas com flores, as gimnospermas, que são as plantas que dão flores e frutos. Beleza? Continuando agora a Era Cenozoica, que vai ter dois períodos, terciário e quaternário. O período terciário ocorreu há mais de 65 milhões de anos. É dividido em cinco épocas. O Paleoceno, 65 a 55 milhões de anos. Oligoceno, de 38 a 25 milhões de anos. O Plioceno, de 5 a 2 milhões de anos. Ou seja, nesse período houve grande diversificação de mamíferos, porque os dinossauros, grandes répteis, foram extintos, possibilitou o desenvolvimento dos mamíferos. Então, surgiram os maiores mamíferos aí. Uma grande diversificação. Tá? E, claro, o aparecimento dos primeiros hominídeos, o ancestral do Homo sapiens, ou seja, os australopithecus. Tá? E o período quaternário, há 2 milhões de anos, dividido em épocas, Pleioceno, né? O Holoceno, a primeira conhecida como Idade do Gelo. Olha que legal! Vocês podem até assistir o primeiro episódio da Era do Gelo, a Era do Gelo 1, que fala da Era de Glaciações, porque foi nesse período que surgiu os grandes mamíferos, tigre de sabre, o mamute. Aqui na América do Sul, as preguiças e tatu gigante, foi nessa época. E vocês vão ver que já aparecem as primeiras espécies do gênero Homo. Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalense, né? E vão surgir nessa época aí. Nessa época. Ó. Então é bem interessante. Então, se assiste a Era do Gelo, faz uma apanhada evolutiva. Então, nesse período aí ocorre no período quaternário, ok? E a nossa era de hoje, que nós vivemos, nossa época, nós estamos na Era Cenozoica, mas no período quaternário e na época recente que nós vivemos no Pleioceno. Uma redução de toda a nossa história geológica da vida, tá? Nós fizemos um resuminho aí, tá? Então é isso, galera, foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre o processo de especiação e o processo da história da vida, como se deu. Espero que ficou bem nítido, bem explicadinho para vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamam, né, nas redes sociais. E claro, não esqueçam de inscrever no nosso canal Biologando com Carvalhão, compartilhar e dar seu like, tá? Para nós, ok? Beleza? Até logo mais, galerinha!